A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos para o estúdio Monte Verde, lá no coração da Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, para bater um papo com o compositor e multi-instrumentista André Memari. Ele está lançando um novo álbum, Noturno, que traz reflexões sobre o período pandêmico e transita por músicas autorais e de repertório erudito. Uma conversa sobre a produção musical brasileira, política e novos projetos. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e a gente vai falar hoje com um grande pianista, arranjador, compositor, multi-instrumentista, André Memari. Salve! Uhul! Bem, eu tenho que fazer aquela animação, André, essa abertura, porque nos tempos que estamos nesse momento, a gente só tem notícia ruim, então eu faço uma abertura assim para cima, para ver se a gente muda o astral, né? E você, com a sua música, nos ajuda muito a isso. Quando eu ouvi esse álbum Noturno e esse mais recente trabalho seu, dá aquela vontade de você voltar a fazer as coisas, né? Porque só tem notícia ruim, né? Então, por isso que eu começo num clima assim, às vezes eu estou um pouco exagerado. E você está aí nos estúdios Monte Verde, é onde é o seu estúdio, né, que você montou há algum tempo aí na Cantareira, né? Estou vendo aí os instrumentos ao fundo, tem tudo aí para tocar, tudo que eu não toco está aí, e um dia eu vou aprender. E é um prazer recebê-lo mais uma vez, André. Só que eu queria, antes da gente começar a falar de tantos trabalhos que você tem feito, né? Porque você não parou, a pandemia está aí, mas você teve que seguir, né? Como todos os artistas, tem que seguir em frente, fazer, gravar, tocar, é o que temos para fazer. E nós aqui fazendo entrevista, mais de 360 entrevistas aqui desde março do ano passado, por conta da quarentena, né? O isolamento, né? O programa Hora do Rango que você participou, era tudo no estúdio, ao vivo. Agora nós estamos fazendo aqui de casa, e você está aí na sua casa estúdio, né? André, antes da gente começar a contar as histórias, todos os seus trabalhos, que eu gosto tanto, vamos falar um pouquinho como é que você está encarando esse momento para o artista. É um momento complicado, né? A gente não esperava, obviamente, a pandemia mundial, mas ela teve um impacto sobre a área da música, dos artistas que fazem shows, como você, que viaja pelo mundo também, viajam pelo mundo, né? Um impacto muito grande em todas as áreas da música e a cadeia de atividade, né, produtiva da música. Eu não estou falando só do cara que vai lá tocar, do grande artista e tal, mas da turma que a gente chama a turma da graxa, toda a turma que se envolve num trabalho, num espetáculo, né? E eu queria saber como é que você encarou tudo isso, está encarando, né, desde março do ano passado, do ponto de vista profissional e pessoal também, como você teve que lidar com a doença, você conseguiu ficar isolado, enfim. Faça o seu balanço aí, a sua reflexão sobre esse momento, por favor. Bem-vindo. Um prazer estar de volta aqui ao seu programa, Colibri. Obrigado pelo convite. Essa reflexão da pandemia, ela é diária, né? Eu acho que a gente está, a cada dia, a gente está tentando se entender com esse momento e com que já está durando um bocado, né? Eu acho que você falou desde março de 2020 que a gente não tem uma vida de concertos, de viagens, e para mim que já estive em mais de 30 países, é uma mudança de vida bastante radical, bastante significativa, é, altera toda, como você diz, toda a cadeia produtiva, né, da arte. A gente tem pessoas que de todos os setores, e alguns não têm a chance que eu tenho de me readaptar, como por exemplo trabalhar no estúdio ou compor obras sob encomenda ou gravar, né? Tem todo um pessoal que está realmente numa situação muito complicada, materialmente e também, claro, psicologicamente, com toda essa loucura que a gente está vivendo, né? Acho que a pandemia somada também a um aspecto sociopolítico apavorante, né? Que acaba agravando ainda mais essa sensação de sufocamento da pandemia. Mas assim, falando de mim,
E eu tenho tentado me adaptar, me reinventar nessa pandemia, procurando aprender novas coisas, procurando ter no meu estúdio um centro de produção de conteúdo digital, recebendo parceiros para gravar. É claro que isso é tudo recente também. Ano passado nós ficamos fechados, né? Claro, em função da pandemia, e agora a gente faz com todos os cuidados, com exame, com teste, poucas pessoas por vez. Então, É, tudo isso é muito delicado. Eu, felizmente, não tive contato com a doença, eu me preservei muito, preservei as que pessoas ótimo. ao meu redor, eu não tive, não, felizmente, minha família também com saúde, tive pessoas próximas que perderam seus entes queridos. É muito triste, né, o que esse saldo de mortos no Brasil, enfim, de mais de 600 mil mortos, certamente é o que você falou. A gente está recebendo notícia ruim todo dia e a gente tem que remar contra. A música nos ajuda, a música me ajuda, e eu espero que ajude também aquelas pessoas que tiverem contato com a minha música a encontrarem alguma coisa, assim, algum sentido, porque é o momento de se reinventar, né? Você está aí num ambiente diferente, é, tocando o seu programa, eu também estou aqui continuando a compor. Assim, a nossa vida social ficou bastante comprometida. Eu sinto muita falta do afeto dos parceiros, dos amigos, do público, né? A vida inteira eu tive esse retorno afetivo de um público, né? E que agora não tem, né? É uma coisa que a gente perdeu, esse contato no palco. A gente não tem virtualmente, através de lives e tal, mas a gente sabe que são coisas diferentes, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Uma live não substitui um show. Então, é isso, tentando me adaptar aos novos formatos, tentando manter a saúde mental, a saúde do corpo também, para que quando a gente puder retomar as coisas, a gente tenha energia e disposição para isso. Mas é um momento muito pesado, muito É difícil. verdade. Tem dias que tem dias mais difíceis, tem dias que a gente está mais animado. Você deve sentir o mesmo, né? O nosso Mesma humor coisa. acaba oscilando Nós fizemos bastante. aqui nas 360 entrevistas dessa semana aqui, né? No Data Colibri aqui, que é o seguinte: tem a turma que fica deprimida, a turma que fica hiperativa, a turma que fica perdida, e tudo ao mesmo tempo no mesmo dia. É, Que é o meu é, caso, por exemplo. Então, é, não é fácil. Quer dizer, você, quando você esteve no estúdio aqui com a gente, você fala: eu gosto de ficar no estúdio para trabalhar e tal, mexer com todos os instrumentos, os timbres, trabalhar. Você contou, né? Falei: o André gosta, mas uma coisa é ele ficar de vez em quando lá, quando ele quer trabalhar, compondo e tal, no estúdio. Outra coisa é ele ficar obrigado é, no isolamento e não poder fazer show. É bem diferente, né? Uma coisa é você é ser muito obrigado a diferente. ficar, não é? É a mesma coisa a gente aqui, queria fazer programa no estúdio com você lá e tudo mais agora. Outra coisa é ficar aqui, né? Obrigatoriamente. Mas não podemos esquecer que também somos privilegiados, né, André? Que a gente pode se isolar dentro desse país aqui. Nós somos privilegiados de poder É, se é, isolar, poder trabalhar, né? Coisa que muita gente não pôde, né? Nesse tempo todo, teve que trabalhar. sim, Enfim, é verdade. É um momento, né, que fica claro também. A pandemia, acho que nos trouxe, escancarou a desigualdade do país também, né, André? Fazendo uma reflexão sobre encarou isso. várias coisas, né? Também Várias tive coisas. pessoas manifestando o seu pior e o seu melhor nessa pandemia. Verdade. Todo mundo deve ter tido uma experiência também a nível pessoal de ver isso acontecer, né? Isso de se desvendar, assim. Uhum. E um dos momentos mais assim dramáticos, né, que a gente lembra, e você foi parceiro tremendo, né, quando a gente soube da morte do Aldir Blanc, né, e Hum? você imediatamente mandou uma gravação que você tinha acabado de fazer, de tocar, né? Naquele dia mesmo você tocou, né? Aquele dia, né? Naquele dia você tocou uma canção, cantou e mandou para a gente e deu seu depoimento sobre o Aldir Blanc. Foi um impacto muito grande. E eu fiquei muito preocupado quando começou a lei que levava o nome dele, e leva o nome dele, né? Falei: será que isso aí vai ajudar mesmo os artistas e tal? Fiquei nessa preocupação. Mas ao que consta,
apesar da burocracia e tudo mais, mas com o apoio dos deputados e tal, essa verba foi liberada, eu sei que é pouco, né? Mas ajudou um pouco os artistas. Você tem conhecimento de nessa lei ter ajudado? Eu não sei se você foi É, eu beneficiado, como mesmo, é que foi? Diga. eu mesmo não me inscrevi nessa lei porque justamente eu não quis, assim, de alguma maneira eu continuei a ter possibilidade de me sustentar materialmente. Eu sei que muita gente não, então eu não me inscrevi nessa lei, mas e também nesse ano não me inscrevi, mas eu acredito que tem muita gente que foi auxiliada e que foi Uhum. um. Sim, no estúdio eu acabei produzindo vários projetos de pessoas que tiveram este auxílio, este prêmio, né? Então, diretamente não, mas indiretamente eu Entendi. atuei como engenheiro de som, como editor de vídeo, coisas que eu tenho feito também durante a pandemia, né? O palco realmente não aconteceu, aconteceu uma ou duas vezes sem público, né? Mas o estúdio continua sendo um núcleo de produção e eu recebi algumas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar em função da Lei Aldir Blanc. Isso, e beneficiou essa turma também, foi importante. Agora, não sabemos que agora a coisa segue, né? A pandemia segue. Eu não sei se tem alguma previsão. Você tem sempre contato com o exterior, André? Como é que está lá? Porque a gente está esperando o que acontecer no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, né, especificamente, porque eles estão passando o verão já, né? E tiveram muitas experiências de shows com protocolos e tal. Você tem alguma informação? Porque em cima do que eles estão, que aconteceu com eles, a gente se baliza. Não sei se a gente vai poder adaptar, né? A mesma coisa, mas você tem informações? Shows são feitos ao ar livre? Como é que tipo de apresentação está rolando? E o que você acha que Eu vai acontecer aqui no conversei. Brasil? Pois é, eu não sei. O que vai acontecer no Brasil, eu não sei. Na verdade, eu estou bastante apreensivo com a nossa realidade brasileira, pensando inclusive em me estabelecer na Europa por uma época, porque realmente o clima está horrível aqui e desgoverno e absurdos. E eu realmente não, eu estou muito fora d'água, assim, estou me sentindo muito deslocado. E agora lá fora a coisa também a previsão assim, na verdade aquele mundo que a gente conhecia dificilmente vai voltar a ser como era. Verdade, verdade. Então aquela fantasia de que a gente tem, ah, a pandemia vai acabar e vai voltar a ser como era, isso não existe, tá? Então assim, até o Aquela música mercado. Nada Será Como Antes nunca foi tão Não, atual, né? Nada não será vai, como antes. não vai ser. Eu nunca mais vou entrar no avião sem máscara. Enfim, é uma coisa que o mundo mudou. A pandemia mudou a feição do mundo. A questão da gente fazer esse zoom aqui, eu acho que não vai acabar. As Uhum. pessoas se adaptaram, estão trabalhando muito mais em home office, estão fazendo muito mais reuniões virtuais, estão com uma menor mobilidade. No meu caso, eu conversei com o meu agente americano e ele está bastante pessimista quanto ao cronograma de volta das turnês internacionais. Por exemplo, ele falou, tem Uhum. um festival de world music aqui em São Francisco que só contrata músicos americanos, músicos locais. Eu falei, mas como é um festival de world music que não traz gente do mundo? Ele falou, não, Muito louco isso. traz americano de outras partes do mundo. Então, Ah, tá. pessoas estão evitando essa mobilidade. Então, o Brasil, então, com a fama que a gente conseguiu de má gestão do Covid, a gente também sofre preconceito no Claro. trabalho. É uma coisa que as pessoas não imaginam que aconteça, mas acontece. Pois é. Tá? A gente pegou uma. A gente realmente não é uma prioridade, porque realmente a gente pegou uma fama Nesse de momento, a bagunça. gente não pode ir para a Itália nem para a França. Você pode ir à França com sérias restrições, tem que ter a vacina XYZ Tem e que fazer tudo mais. quarentena. Quarentena, complicadíssimo, né? Você aposta, por Complicadíssimo. exemplo, numa possibilidade. Eu sei que você está um pouco. Eu já não gostei muito da notícia. Se você for embora, eu vou ficar muito triste aqui Uhum. para trabalhar, mas de repente, né, a sobrevivência a gente não pode ficar, né, pedindo. Tem gente que está apostando num formato híbrido. Você acha que isso é possível, assim?
pensando agora, como seria? Quer dizer, você faz um show com pouca gente, mas transmite pela internet. Isso vai funcionar? Não vai É, funcionar? Como é eu que você acho, pensa? eu acho que isso vai. Por exemplo, eu fico imaginando aquela coisa, aquele ritual gostoso que a gente sempre teve de abraçar as É, pessoas depois de um show, autografar disco. Eu acho que isso vai mudar, né? As pessoas, por exemplo, sei lá, vão ter uma sala VIP digital, né? Com o artista depois. Talvez a gente tenha essas mudanças. Eu também acho que os espaços menores de shows, por exemplo, podem florescer, né? E aí até uma música de melhor qualidade pode acontecer também em espaços menores, uhum, como a Casa de Francisca, por exemplo. Espaços que têm esse pensamento de qualidade e que não são casas de mega sim, shows e sim, tal. Que também nunca foi a minha praia, né? Nunca foi a minha onda, assim, mas eu imagino que o digital possa complementar, inclusive, a renda desses espaços, é né? especificamente isso que eu penso também. Agora, na pandemia eu tive algumas experiências, né? Inclusive E, na Casa de Francisca, de fazer show transmitido com equipe de cinema, com tudo. E para nós foi um aprendizado para ver o que funciona, o que não funciona. Eu também fiz lives beneficentes para gente que está muito mais precisando que a gente, né? Fiz lá verdade, pro Tuca, fiz para o Retiro dos Artistas, fiz vários trabalhos para o Instituto Bacarelli, enfim. A gente sabe que tem gente passando por um inferno nessa pandemia. verdade, Quer dizer, se a gente verdade. acha que está um inferno de ficar isolado, não ter vida social, não ter, enfim, e não ter convívio social, tem gente que está realmente Exato. passando necessidades muito básicas, né? Nós somos privilegiados até nesse aspecto, né? Falando a verdade. Né? Sim. E é isso, Colibri. Eu acho que é uma paisagem, uma feição assim de mundo que vai mudar. E eu me vejo viajando muito menos daqui para frente, mesmo porque Uhum. eu não vou querer fazer qualquer tipo de viagem, eu vou querer viajar com segurança e em trabalhos que realmente eu queira fazer, né? Então eu vou ser mais seletivo com as viagens e, e, e é isso. E agora é o que você falou, a gente está diante de um cenário bastante desconhecido. E eu sou muito rigoroso, eu estou muito rigoroso na pandemia. Eu sei que tem um monte de gente, não, vamos fazer, vamos tocar, vamos aglomerar e tal, mas eu estou super seletivo e super cuidadoso por mim e respeito pelo outro também, né? Porque eu acho que Exato. na pandemia as pessoas falam de si, eu vou tomar a vacina, não sei o que, eu não vou. Outros falam que não, enfim, pensando em si próprios, mas esquecem que a gente está vivendo numa sociedade Pois é. e que a gente tem que pensar no bem-estar do outro também. E eu acho que é isso que o brasileiro às vezes tem dificuldade, né? De entender justamente o seu papel em uma sociedade, né? Perfeitamente. Bom, você não parou de produzir, né? Estou vendo aqui tudo que você mandou, que você tem feito o ano passado, esse ano e tal. Parar de produção, você não parou, né? Que você é um cara que produz bastante, não para de compor, de tocar nunca. Que é o seu, é a sua praia e uma coisa que você se sente bem, e que nos ajuda também a passar esses momentos, a sua música, né? Agora, você, nessa coisa do né? Ressignificar, repensar e tal, você pensa em radicalizar alguma coisa, mudar totalmente o processo, mudar de país, que você falou que é uma possibilidade, não sei se eu entendi direito, mas você pensa em radicalizar, porque é duro fazer qualquer análise nesse momento, né? Mas a gente reflete, né? A respeito, né? Por exemplo, eu tenho que mudar toda a estrutura, né? Na própria rádio, você lembra que aquilo lá era meio também muita gente, né? Era pequeno estúdio e tal, e tem que repensar também, até como fazer, eu não sei ainda, né? É, E você pensa em radicalizar alguma coisa assim, mudar, ou é apenas uma conjectura nesse momento? eu estou vislumbrando ter uma base na Europa para poder também, é, enfim, me movimentar num mercado diferente, porque o Brasil, a gente sabe que a cultura nunca foi uma prioridade e agora a cultura está sendo atacada, né? Então, quer dizer, uma Hum, coisa verdade. impensável, né? Então, a gente está tentando ver horizontes para manter a nossa saúde mental e manter
esse fluxo criativo acontecendo, né? Você falou, eu produzi o tempo inteiro na pandemia, mas foi assim a duras penas também. Não acho que é o que eu te disse. Tem dias que a gente não tem estímulo, né, para fazer, mas a própria música tira a gente daquele estado da inércia e nos coloca em movimento, né? Agora, meu plano radical, na verdade, o mundo não. A gente está tentando observar e ver como a gente pode se mover. Eu não vou fazer nenhuma mudança abrupta porque não pode, não tem como fazer, né? Então, agora eu estou trabalhando como produtor digital, né? Eu acho que isso é uma mudança inesperada para mim. Estou trabalhando com edição de vídeo, trabalhando com captação de imagens, coisas que para mim eram secundárias que eu fazia, como a gente vai apresentar aqui alguns vídeos até que eu mesmo produzi, eu mesmo editei, eu mesmo filmei. Mas isso acabou virando também uma profissão para mim, né? Virou editor, além de pianista, arranjador, compositor, multi-instrumentista, também editor de vídeo e diretor de fotografia, fazer tudo. São coisas que a gente acaba tendo, são coisas muito, muito complexas e muito profundas. Eu também estou estudando. E o fato de estudar e aprender nos deixa em movimento, porque o perigo dessa pandemia é a gente cair numa depressão profunda, Isso, como aconteceu com vários meus colegas, tá? E eu acho que você se mantendo aberto para aprender coisas, você mantém o seu cérebro se remodelando, porque é isso que tem que acontecer nesse momento. Eu perguntei isso, André, porque eu vi aqui, acompanhei nessas entrevistas todas, gente assim mudando o foco. Por exemplo, o cara morava no centro de São Paulo, saiu, fez um êxodo, teve um êxodo urbano muito curioso nesse momento, que eu consegui detectar de muitos músicos. O cara saiu, por exemplo, o cara que morava em Pernambuco e tal, voltou, morava em São Paulo, voltou para a raiz, voltou para a família, ou voltou para morar em Pernambuco, por exemplo. E também os de São Paulo, da capital, mas vamos morar no interior. Aí teve um êxodo urbano bastante expressivo, que eu detectei entre os músicos e os cantores e tal, gente que saindo, né, da capital, até porque não queria mais ficar no centro. Mudou, radicalizou no modo de trabalhar, né? Vou para o interior, por exemplo, né? Ou vou trabalhar de outra forma, vou reduzir coisas que eu fazia, vou vender meu carro, um monte de coisa aconteceu. Eu vi histórias assim, e vi coisas tristes também, de músicos, violonistas, o cara botando em leilão, fazendo rifa do instrumento, né? Eu participei de uma dessas, num grande músico do show, não vou falar aqui o nome, aí quando a gente combinou que quem ganhasse devolvia o instrumento, o cara não ia tirar o instrumento dele, ia ajudar, porque chegar a esse ponto, né, do cara poder perder o instrumento de trabalho dele para poder sobreviver, aí é dureza, né? E você, eu sei que você ajudou muita gente, a gente na rádio aqui fez as campanhas, os amigos também, músicos, fizemos o que estamos fazendo ainda, por isso que a coisa não parou. Né? Cesta básica, nós chamamos cesta básica aqui, André, imagina. Cesta básica. Não era cara que pedia trabalho, não, quero um trabalho aí na rádio, não, cara, eu quero cesta básica. Então, sim, eu sei, é nesse nível. É nesse nível, né? Por isso que eu te perguntei da radicalização, porque tem uns assim, vamos mudar o foco, vamos repensar e tal. Tem gente que está indo, né? Se bem que você está um pouco no interior também, né, André? Eu já estou há 20 anos aqui na Cantareira, eu adoro, né? Você já está afastado do centrão, né, da cidade. Mas eu conheço muita gente que mudou de São Paulo, que foi para a praia. Isso. Mesmo aqui na Serra tem muita gente vindo para cá para ter um contato com a natureza também. Eu estou há 20 anos nesse ambiente, eu não me vejo morando mais no centro da cidade. Né? Eu acho que o contato com a natureza é fundamental, pelo menos para mim. Quando que você foi morar aí? Quando que você deu o estalo? Falou, vou para Cantareira? 2002, isso. Mas teve alguma motivação assim? Você falou, não estou aguentando mais o rojão no centro de São Paulo e tal? Eu sempre gostei de música e natureza, assim, sempre foram minhas duas paixões, né? Então você faz as contas, né? Eu morava antes de vir para cá em Moema, pertinho do aeroporto, então era avião triscando meu apartamento a cada 5 minutos, né? Olha só que loucura. E aí
eu tentando gravar e barulho de avião, e daí na região onde eu morava virou um point de barzinho e tal, negócio de barulho, e aí eu comecei a vislumbrar A sair. repensar. Você estava morando, quando eu te conheci em 98, olha lá, hein, faz tempo, hein? No Então, Festival Visa, você é, tava morando em eu estava Moema. lá em Moema era um lugar ótimo, perto do Parque do Ibirapuera, que eu adorava andar de bicicleta e tudo. Mas eu queria um lugar com mais espaço, até porque o pianista precisa de espaço, né? Então eu tinha uma Pois sala é. pequena, não cabia um piano. E na época eu namorava uma menina e o pai dela tinha uma casa aqui na Serra. Uhum, E num belo final de semana de churrasco a gente subiu e eu me apaixonei pela natureza, da Mata Atlântica e tudo que eu sempre adorei. uhum. E aí comecei a sonhar vir para cá, né? Mas desde então cá estou, 2002. E trabalhando bastante. Vamos começar a passear um pouquinho. O André estava, antes de começar o programa, eu estava levantando, eu não sei mais quantos discos você fez, eu tenho um montão de discos seu, mas entre produções, você já conseguiu catalogar? E quantos são? Quantos discos você Eu produziu? Entre tenho, parcerias e solos e todos os projetos, é, aquele Beatles que eu adoro que você fez, e aqueles sim, trabalhos todos. Quantos são, são total? 45, 45. Nossa, 45. E você está com quantos anos? com 44. Então, é um disco É, é, é. Quando você fizer 70, se eu estiver vivo, eu vou te entrevistar. Falei, então, 70 discos. Aí você não, fala isso. eu quero acelerar o processo agora. 4 Vamos por comer ano. 4 por. Olha, esse é. Não, e o teu parceiro, o Hamilton de Holanda, teve no estúdio. Ele falou, Uhum. Colibri, estou fazendo uma música por dia. Eu falei, você é maluco? Ele falou, uma música por dia. Eu falei, você tá louco. E hoje, qual que é a música? Ah, não sei, vou fazer aqui. Aí ele fez lá no estúdio, começou a fazer e depois terminou. Ele falou, qual que é o título? Eu falei, põe a data do dia, pô. Pois é. É uma sugestão. Hamilton de Holanda, seu parceiro, grande músico, né? A figura. Vamos É isso. começar a ouvir essa gravação Modular Paixões, que é uma parceria incrível sua com o Luiz Tati, que é uma música complexa, assim, você vai explicar para nós antes da gente ouvir, né? Do disco de Árvores e Valsas, de 2008, né? Uhum. E é uma música sua, parceria com o Luiz Tati. E eu gosto de você cantando também, né? Porque você fala, não canta, canta também, canta. Vou botar você como cantor também aqui na lista da rádio. Ah, vamos lá. E canta também. E é uma música complicada, né? Porque tem uma letra interessante, quer dizer, aquelas letras do Luiz Tati, né? E a música que você compôs. Fala um pouquinho do Modular Paixões que a gente vai ouvir agora. Essa parceria com Luísa é uma valsa bem angular, uma valsa bem diferente, assim, ela é tipo, é uma valsa brasileira, porém com uma linguagem harmônica e de melodia bastante, como você disse, é uma canção difícil de cantar, uma canção diferente, assim, não é previsível, e ela tem essas mudanças súbitas de harmonia e de caminhos assim que tem a ver com a letra também, né? Luiz fez a letra depois da música, compôs a música antes. E eu achei assim o Luiz absolutamente genial em conseguir fazer esse discurso das palavras casar tão bem com a música. E eu de fato não me vejo como cantor, mas eu canto só as minhas músicas, né, Colibri? Então, eu acho que eu sou o intérprete das minhas coisas. Bom, você cantou João Bosco Aldir Blanc naquela É, homenagem. era uma homenagem É especial. verdade. Eu lembro que eu fiz até uma live pelo Sesc naquele dia, no dia que o Ah, Aldir partiu, né? A gente estava realmente muito comovido com a partida do sim, Aldir, naquela situação, naquele momento histórico. E Bêbado Equilibrista é uma música que sempre vai falar muito pra gente, para verdade, os verdade. brasileiros que prezam pela liberdade, né, pela democracia. E, e- e- Mas eu gosto do canto, eu lancei um disco chamado Canteiro, que é um CD duplo com várias canções minhas, e eu canto algumas, Uhum. mas tem os intérpretes que eu admiro e que gosto e que trabalham com eles, né, há muito tempo, né? Enfim, tem os cantores que dão vida a essas canções e que eu adoro. Mas o Modular é uma valsa que eu tenho um apreço muito grande por ela,
uma parceria das que eu mais gosto, assim, e Luiz, de fato, arrasou nessa letra. Vamos ouvir, então. Modular Paixões, a música do André Memari e do Luiz Tati, com o André Memari cantando e tocando piano maravilhosamente. Roda! Uau, uau. Sim, dentro de mim já modulei paixões. A paixão é assim, tem muitos graus, varia. Se crescer demais, pode causar imensa comoção. Em vão, dentro de mim já modulei paixões. A paixão no fim pode apostar, esfria. Se não volta mais, por que deixar bater o coração em vão? Lamúria se queixar por desalento. A fúria é um desabrochar violento. Quem age com aflição acaba em agonia. E quem não quer se preocupar adia dias. Enquanto o tempo passa, quanto mais demora, chora, chora, só pra serenar, pois a dor não vai parar. Alívio é diminuir o que era muito. Delírio é se desorientar no assunto. E quando esse delírio invade a nossa alma, calma, calma, sem precipitações, toda alma sabe modular paixões. Alívio é diminuir o que era muito. Delírio é se desorientar no assunto. E quando esse delírio invade a nossa alma, calma, calma, sem precipitações, toda alma sabe modular paixões. Estamos de volta com o André Memari, diretamente da Serra ali da Mata Atlântica, Cantareira, no estúdio, como chama mesmo? Estúdio Monte Verde, não é isso? Monte Verde. Monte Verde, você fez em homenagem ao Monte Verde, legal. O estúdio que você fica aí trabalhando, atendendo aí as demandas dos companheiros aí que vão fazendo projetos para a Lei Aldir Blanc, né, que é importante, e trabalhando como também editor de vídeo, diretor de fotografia, dirigindo seus próprios trabalhos. Hoje você tem que fazer tudo, né?
o André. Pois é. Isso você tira de letra. Agora, como é que você vê essa questão da internet? Porque a gente coloca uma questão aqui, uma outra discussão aqui, interessante. A internet é o único espaço que temos hoje, né? Nós estamos reféns da internet, como é que você vê isso? As redes sociais, você tem que, por exemplo, eu estava vendo lá no Spotify, tem quase, se não me engano, quase tudo da tua obra está lá no Spotify. E hoje o artista não tem muitas outras opções, né? Fica muito eu digo, na dependência, talvez a palavra correta, não que seja refém, mas tem uma dependência muito grande das redes sociais. Como é que você enxerga esse momento? Porque aí, né, as pessoas isoladas vão fazer live, vão fazer rede social, vão trabalhar isso. E tem um pessoal que é meio obsessivo, que tem que postar todo dia coisas novas, enfim, gravar e tal. Como é que você vê esse momento e essa dependência, se é que você acha que existe isso? Essa revolução digital é irreversível, né, Colibri? Eu Uhum. acho que o streaming, por exemplo, eu sou muito crítico de alguns aspectos do streaming, principalmente na remuneração para artistas como nós, né, que não somos popstars, né, enfim. A questão também de não ter encarte, ou muitas vezes a própria qualidade do áudio que deixa a desejar. Mas não dá para não existir no streaming, por exemplo, né? Uhum. Claro. Uma pessoa que está lá no Japão, que está lá na Rússia, que está lá no Canadá, vai ouvir minha música pelo streaming ou pelo YouTube, né? As redes sociais também é o que você falou, cada artista adota um perfil. É engraçado que antes da pandemia eu queria sair da rede social, vender o carro, né? Eu E a sabia pandemia disso. veio e fez tudo ao contrário. Eu tive que ficar muito mais na rede social para existir como artista, né, com o meu público, Uhum. fazendo live, postando conteúdo. E não pude vender o carro, porque na pandemia a gente tem que ir no mercado, tem que se mover, não dá para ficar pegando transporte coletivo, enfim, Uber e tal. Então, é isso, a vida a gente tem um controle limitado, né, do Pois é. que das coisas todas. E eu acho que a internet, essa revolução digital, isso aí não tem retorno. Não tem como você realmente abrir mão do seu celular. A gente fica muito refém, sim, a gente passa muito tempo com esse Verdade. aparelhinho na mão durante o dia. Na pandemia, eu entro em altas crises de passar tanto tempo em tela, né? Você também deve estar Pois é. sentindo isso. Eu faço 4, 5 reuniões por dia de tela e quando eu vejo eu estou bronzeado pela tela, né? E aí Baseado pela tela, é bom. é uma coisa que é inevitável. Ou a gente tem essa vida social por intermédio do digital ou não tem. Só que o ser humano é um ser social. A gente precisa ter contato, né? Então, especificamente como artista e músico, eu produzi vários conteúdos no estúdio, inclusive não sei se você chegou a ver, com a Mônica Salmazo, eu fiz um Sim, dedicado claro. ao Nascimento, que vai sair como Lindo. disco no final do ano e tal, que foi uma forma da gente existir como artistas sem o palco, né? E eu tive que aprender a muita coisa ali de edição de vídeo, de fotografia, de iluminação, tudo, né? A É. parte do áudio eu já dominava, eu sempre fui engenheiro de som, sempre gostei de gravar e tal. Mas, de fato, para entregar um produto de alto nível na imagem também eu tive que ralar bastante, estudar e é isso que não tem retorno. Quer dizer, eu vou sempre ter esse canal, o que é bom, porque é nebuloso. O que vai ser o palco no futuro é nebuloso e a gente, de qualquer maneira, não volta assim. Não vai Pois é. cair a cortina da pandemia e voltar a ser como era. Não existe isso. Não, isso não. Agora, eu falo muito dessa dependência por conta da remuneração mesmo, André. Falando sinceramente, vocês ganham 0,00 qualquer coisa É, e não é uma remuneração justa. Porque não, as redes hoje, nesse momento, a gente fala da pandemia, da desgraceira toda, óbvio, a gente analisa isso diariamente, mas eles estão ganhando muito dinheiro em cima. Então, sim, eu sim, acho que sim. não tem a remuneração. Não sei se eu estou sendo exagerado aqui, porque aquela coisa do jornalista que pinta a Não, coisa é mais verdade, é pesada, não verdade. tem a remuneração justa, eu Não, acho. tem muita gente ficando
trilhardário. O Spotify é um caso desses, né? Que cresce, não diria que às custas, mas com a mão de obra de milhões de artistas, né? Uhum. A própria plataforma que a gente está usando aqui, o Zoom, Pois é eu uma faço crítica dentro da empresa, plataforma. sei lá, mercado digital, existem pessoas e instituições que estão multiplicando os seus patrimônios, quer dizer, existem pessoas que estão se beneficiando da pandemia, se você pode Exato. assim até dizer. E claro, o artista fica ali no final da cadeia e ninguém muito liga, né? É engraçado que a gente espera que o próprio público vai entender essa necessidade de apoiar o seu artista. Então, no caso desses especiais que eu fiz lá com a Mônica, por exemplo, que foram 2, eu produzi inclusive um que eu não toquei, né? Fiz com o Nelson Aires, o Teco e a Mônica, eu fui só o. Só o não, né? Porque é muito trabalho, foi mais de 30 horas de trabalho. Filmei, gravei, mixei, editei, né? Quer dizer, eu sou o quarto elemento ali e as pessoas pagam um ingresso pela Simpla, né? A Simpla também Sim. ganha a sua parte. É um ingresso virtual e as pessoas apoiam os seus artistas. Mas é limitado. Realmente nem todos entendem isso, né? Quando a gente fala o streaming não é justo, comprem o álbum no site e tal. Algumas pessoas entendem a mensagem, outras não. Falam, Não. não, mas por quê? Tá tudo certo, o streaming te paga, mas paga assim. Realmente é desproporcional ao investimento. Ou seja, você não vai financiar o seu disco com o rendimento que vem do streaming. Você tem que ter outra fonte. E nem as lives também não estão. Porque as pessoas também têm. Não. O ano passado, você foi um absurdo over de lives, né? Teve lives, até uso a expressão equivocada, cacofonia, boom das lives, teve um boom das lives, né? Sim, E sim. aí realmente muita gente achou que ia ganhar dinheiro através das lives. Só que a gente está acostumado na internet até as coisas de graça, quase sempre, né? E aí você vai pedir para a pessoa contribuir, nem sempre a pessoa contribui com uma verba justa, né? Como tem, ninguém reclama, vou ver um show do André Memari, vou pagar ali, eu não vou reclamar, é justo e tal. Agora, pela internet, não, mas por que eu vou ter que pagar isso, se eu posso ver de graça depois e tal? Também essa compreensão é uma coisa, né, que a gente tem que aprender. Aliás, estamos aprendendo tudo, né? Isso talvez é algo que as pessoas vai cair a ficha em algum momento, né? Aquele Pois é. artista que está ali tocando, ele precisa se alimentar, ele tem um custo de vida, ele não faz Pois é. fotossíntese, né? É dureza mesmo, né? Falando em grandes artistas, você fez uma homenagem ao Valdir Azevedo, né? No 2000, no Música para os Tempos de Cólera. Fala um pouquinho essa música Valdir, que chama, é uma homenagem ao grande Valdir Azevedo. Fala um O pouquinho Valdir é um que a gente vai choro. ouvir agora. A gente vai ouvir agora. O Valdir é Fala. um choro bastante animado aí para a gente levantar um pouco o astral, que eu compus como um tributo ao Valdir Azevedo e gravei neste álbum que chama Música para uns Tempos de Cólera, um álbum que saiu em 2020, que é um álbum que é muito o retrato da pandemia para mim, porque ele era a turnê americana que não aconteceu, que era para acontecer em abril, maio de 2020, tinha mais de 30 shows marcados e caiu tudo, né? Então, esse disco ele é resultado do ensaio que eu gravei com o meu trio, com o Neymar Dias e o Sérgio Rezzi. E felizmente eu registrei esse ensaio, que foi no comecinho de março. O mundo fechou, aconteceu tudo o que aconteceu. E eu usei a base desse ensaio para fazer esse disco. Então, isso que a gente vai ouvir, o Valdir, eu mandei uma versão piano solo para vocês, mas no disco está com o trio, né? Uhum. É uma música que nasce desse movimento assim, da pandemia de uma maneira muito profunda, né? É a turnê que não aconteceu, mas aconteceu através do disco, né? A gente acabou usando os ensaios para fazer o disco. Legal. Você conheceu o Valdir Azevedo? Não conheci, não. Eu tive o privilégio de conhecer, é uma figura encantadora. Para você ter uma ideia, eu vou te dar só uma historinha rápida para você, que você vai gostar. O Valdir, ele estava lá no Café Paris, que é um lugar que a gente frequentava, tinha um choro e tal, às segundas-feiras, e ele tinha acabado estava lá aqui em São Paulo para fazer um show e tal, né? E aí ele foi lá,
tomar um café lá, a gente um encontro à noite, e tinha um pessoal do choro tocando, né? Eu nem me lembro quem era o grupo, mas estavam tocando lá, que era um lugar onde tinha uma livraria lá, que tocava e tal, em cima, né, do Café Paris. E aí, no final, a gente estava conversando com ele e tal. Você sabe o que ele fez? Ele viu o cara tocando um cavaquinho lá, uma música, e ele subiu no palco para tocar com a molecada, que era tudo rapaziada nova, e subiu lá para tocar, assim. Quando a molecada estava lá, Valdir Azevedo entrou para tocar, brincando, né? Ele não estava nem com o cavaquinho, emprestaram o cavaquinho para ele para tocar. Ele tinha o prazer de conviver, né? de ver a rapaziada nova tocando choro, né? Imagina ele se ele te conhecesse, ele ia ficar encantado, né? Ia querer tocar com você Eu também. acho que a música dele tem um aspecto tem um carisma muito grande, obviamente a gente pensa no Brasileirinho, mas tantas outras composições Tantas. são tão geniais e simples e ao mesmo tempo inventivas, né? Eu acho que o É, Valdir Azevedo tem essa capacidade de atingir as pessoas com genialidade e simplicidade ao mesmo tempo, e foi isso que eu quis transmitir com essa é. homenagem. Grande figura. Seria assim para a turma que gosta da guitarra também? Você está tocando guitarra e o Jimi Hendrix vem dar uma canja para você, né? Com você. Foi Tipo mais ou isso. menos isso que o impacto para a rapaziada naquele dia. Muito legal. Legal, então vamos ouvir a música Valdir, que está no Música para uns Tempos de Cólera, a música do André Memari, com ele ao piano. Roda! Uau, uau, uau.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com o André Memari, diretamente da Cantareira, no estúdio Monteverde. E o André está lançando também esse ano aqui, né? Também está lançando o Noturno, um álbum mais recente, o álbum do André Memari, que são 16 faixas, é isso? 16 faixas? 16 faixas São do 16 disco faixas que você que estão passeia no por... streaming. Então, no streaming, você passeia pela música erudita, a música popular, as suas composições. É uma temática diferente que você colocou aí, não é? Mas É um daqui a disco pouco a gente muito diferente. vai tocar duas músicas aí do disco. Noturno, chama-se Noturno, com 2 T's. Não é isso? Noturno com É 2 isso T's. aí. Como se Sim. fosse italiano. É É, vero. exatamente, é velho. Mas, André, e essa coisa de compor o tempo todo, você fala da música erudita, né, da música que foi uma formação importante para você. Você faz trilhas também, né? Tem aí o tema que não entrou no filme, que a gente vai ouvir também. Você gosta de produzir trilhas para cinema? Isso é um mercado que existe também para você? Ou não Sim. é uma coisa... Existe? É consolidado? Esse mercado existe no Brasil? Eu Olha, vejo caras que moram fora, músicos brasileiros, que moram fora e fazem trilhas para cinema. Eu falei, o cara vive disso, né? Bom, enfim. Por isso que eu estou perguntando. eu sempre fiz trilhas, né? Inclusive, um dos meus primeiros trabalhos quando eu mudei para São Paulo foi trabalhar num estúdio de publicidade, Uhum. onde conheci o Luca Raeli, meu amigo, um grande compositor do Sujeito a Guincho. E eu tenho essa ligação com a música para a imagem já há um tempo. Eu fiz a trilha da série da Netflix, o 3%. E eu gosto muito. Eu fiz um longa-metragem ano passado, estou agora fazendo uma animação grande também. Então é um negócio que para mim sempre foi, inclusive um dos motivos de eu ter feito o meu estúdio. É Foi, mesmo? foi para criar trilhas sonoras e poder registrar, inclusive, uma pequena orquestra, né? Agora, como tudo no Brasil, a gente está impressionante, né? Como o cinema brasileiro poderia ser uma potência, Também. e não é, né? A gente, honestamente, o cinema brasileiro não corresponde ao que o país é, né? Artisticamente. Então, eu não sei explicar exatamente por quê, mas eu vejo o cinema argentino, por exemplo, é muito mais pujante, é muito mais vivo, né? É. E não é por falta de talento. Eu acho que a gente está sendo atacado mesmo, né? Eu acho que as pessoas estão com dificuldade de viabilizar produções. Mas a minha ideia é compor muito para cinema, sim senhor. Adoro a arte, estou sempre me inteirando. Agora também vejo que no campo da trilha sonora a gente está caindo muito em formatos batidos. Eu ligo a Netflix às vezes, começo a assistir um filme e a trilha sonora começa, eu já desligo o filme, porque eu já vejo que estão tentando me enganar. Como assim? Explica, não entendi direito. Explica. Que a gente das trilha muitas vezes, na maioria das vezes, são clichês, são Entendi. formatos em que você já espera que vai acontecer aquele pianinho em lá menor, aquela coisa. E para mim é um problema, porque a música para mim, música e cinema tem que ser realmente um negócio poderoso e com personalidade, né? Mas a gente está vendo Verdade. uma padronização da música, Pasteurização das trilhas. pasteurização, inclusive por meio de bancos de trilhas, né? Isso que eu estou falando pode parecer absurdo, mas não é. As pessoas não contratam mais um compositor. Às vezes compram um banco de trilha branca, que chama, Sim. bota lá e as pessoas compram, né? Então é um problema. Para mim é um problema isso também. Imagina. Não, e fora, você deve estar sabendo essa informação, tem do fundo setorial do audiovisual aqui do Brasil, Sim, tem uma verba represada de 4 bilhões que tem que ser pois eu tô colocada no sabendo. mercado e está parada. As atividades de cinema, o pessoal está se virando. E aí está parado. Quer dizer, tem uma verba aí que é uma verba que tem que ser destinada. O Guedes está querendo pegar esse dinheiro para botar em outra coisa ali de interesse deles. Então, Quer não dizer, vamos dinheiro da nem. cultura, nossa, é um papo muito Ai, longo. ai, meu coração, que Ai, tristeza. meu coração. Os caras que Que fazem. tristeza. Você vê o filme inteiro, você vê a peça inteira, depois você compõe, você assiste tudo antes. Depende do caso, Colibri, depende.
Uhum. Às vezes a gente faz a música antes, às vezes faz a música depois, às vezes faz um bate e volta, né? A pessoa manda uma coisa, eu mando a trilha, ela edita e volta. Tem vários processos, não existe um único jeito de fazer, não. Tá. É porque eu lembro aqui os trilheiros que eu amo, Nino Rota, por exemplo, ele mandava, o Fellini falava, o filme é sobre isso, ele mandava e não acompanhava, ele mandava o que ele achava. Pois E o, é, Nino e o, Rota, e o Ennio primeiro é Morricone, sacanagem. e o Ennio Morricone era o contrário, ele queria ver o É, filme ponto a ponto, só sim, depois que ele fazia a trilha com o grande Sérgio Leone, que era parceiro dele de escola, né? sim, Eles eram amigos sim, de escola. Né? Eu tive a oportunidade de ver uma exposição do Sérgio Leone e tem um espaço especial para o Ennio Morricone, né? E a claro. relação dos dois é uma coisa incrível, né? A É maravilhoso. valorização, é como você falou, você vai ver um filme, você pega os filmes do Sérgio Leone e a trilha, né? E Sim, imagine que você delire, você como músico delire, né? Com cada total. coisa que é colocada ali, né? Não, a Marcord, por exemplo, você consegue imaginar aquele filme sem aquela música? Eu não consigo. Não dá. Não dá. E pra mim é isso, a música de um filme tem que ser a música perfeita pra ele, não pode ser um papel de parede, um screensaver, sabe? Eu acho que tá acontecendo muito isso. Eu fico apreensivo de ver assim a Nossa. falta de espaço que a música tá no audiovisual, né? Então é algo que eu pretendo trabalhar e gosto, mas é realmente que eu possa existir como uma voz criativa e não. Eu não sabia que tinha. Eu sei que tem as trilhas brancas, a gente acompanha e tal, né? É um perigo, cara. O mundo digital, inclusive a questão da dublagem está ameaçada, porque os sistemas de sintetizadores de voz estão cada vez mais inteligentes. Vai chegar um momento em que não vai precisar mais dublar, porque você vai colocar um aparelho, vai dublar com a voz que você quiser. Você vai poder, inclusive, trocar a voz. Então, Nossa, André, não era para ficar mais deprimido depois da entrevista, é para ficar. mas você imagina esse negócio só para fechar o quanto é deprimente para um trilheiro? Nino Rota, Nossa, enfim. As pessoas. eu provoquei com o Nino Rota e o Morricone porque eu sei que você é fã, né, dos dois, por isso que eu provoquei. Claro, e os dois estão lá no paraíso já, fizeram sua parte, foram É, embora, mas o que ficou pra gente aqui é, é- por exemplo, uma trilha branca, você pode pegar o baixo, a bateria de uma trilha, pegar com o mesmo andamento, a mesma tonalidade de outro compositor, uma guitarra, colocar, montar e usar na trilha do seu filme, quer dizer, não tem mais uma feição de personalidade, né? Então, essa questão dos bancos de trilhas, entendeu? bancos de trilhas que eles vendem e até às vezes tem os caras que fazem a E às vezes você pirataria, né? pega uma super produção lá, eu tava vendo na Netflix sobre os Andes, um filme lindo, imagens lindas, drone e tal. E a trilha toda de banco, um negócio que não tem cara de nada, mas funciona. Funciona porque a pessoa vê aquilo e acha que funciona. Mas, Funciona para alguns, né? Você é observador. Eu também fico irado com algumas produções internacionais que os caras não valorizam a música local, a música do país. também, E tem uma também. maneira de botar vou botar um hitzinho que vai dar um clima aqui na hora que eles vão se encontrar, o casal e tal. Vou botar um hit aí manjado de música internacional e tal. Às vezes eu fico Sim, irritado, né? Mesmo a cinematografia francesa, que é maravilhosa, né? E mesmo agora, ainda produzindo muito, e eles têm verba de apoio do governo, né, para isso. sim, claro. Tem uns filmes que os caras fazem uma trilha muito legal, e tem outros que fazem um clichêzinho de usar a música de fora, ou um Exato, hit e tal, né? exato. Quer dizer, Eu sempre acontece. procuro colocar um elemento de Brasil nas minhas trilhas, na 3%, que foi um sucesso mundial. Né? Eu uso Rabeca, eu uso Noel Rosa, eu uso Vila Lobos. Então, né, muita gente está conhecendo música brasileira por causa dessa série, inclusive. Legal. Vamos ouvir um trilheiro quase, né? Um trilheiro da nossa memória afetiva, que é o Tom Jobim. Você gravou Chovendo na Roseira, né? O ano passado foi que você gravou? Chovendo na Foi, Roseira? foi. Vamos ouvir Foi o um desses Chovendo na vídeos que Roseira? eu produzi aí, um vídeo produzido durante a quarentena em homenagem ao nosso maestro soberano. Isso aí. Vamos ouvir então Chovendo na Roseira. Roda!
E estamos de volta com o André Memari. André Memari tem uma história na música brasileira de muito tempo, né? A tua carreira começou ali naquele prêmio Visa que eu estava lá por acaso, ou não? Em A minha 98? carreira, para mim, Foi começa antes. tocando em baile com 11 anos de idade. Antes? Não, estou falando profissionalmente. Aí você já ganhava dinheiro? Profissionalmente. É mesmo? Que legal, né, André? Profissionalmente. Ou E com que, 12 anos de idade. e que a família falou? Ninguém reclamou nada? Deram força e tal? Não, eles tinham que me levar, né? Eu tinha 12 anos. Tinha que levar a criança Eu lá. tocava na casa de jazz lá de Ribeirão Preto com 15 anos, minha mãe tinha que ir comigo, né? É, É, que loucura. comecei bastante cedo, mas o Prêmio Visa ele foi um lugar que me apresentou para um público, né? Isso é fato. E eu não sabia que eu tinha. Eu era um menino muito tímido, ficava no estúdio lá compondo trilha sonora, como eu falei. E eu tinha o quê? 19 anos, né? Uhum. E aí inclusive eu nem estava sabendo desse prêmio. Uma pessoa lá do estúdio falou: Ó, tem um prêmio que eu vou inscrever você, você vai fazer. Porque eu nunca me inscrevi em prêmio, em concurso, não tenho muito Perfil, essa, esse perfil. esse perfil. E aí deu no que deu, né? Eu tive a minha a primeira vez que eu me apresentei num palco para bastante gente, né? Foi ali. Cultura E artística. cultura artística lotado, né? Aquela coisa toda. E foi muito importante, né? Foi um momento na minha carreira, dos momentos chaves, certamente. Você estava morando em São Paulo ou já estava morando em São Paulo nessa época? Eu vim para São Paulo em 95, por causa que eu 95. entrei na USP, né? Entrei Ah, na USP. Vim do interior paulista e o prêmio foi em 98, então eu já isso. tinha, já tinha quase 3 anos em São Paulo. Uhum. Eu me lembro porque eu era da assessoria lá de fazer reportagem para o Prêmio Visa, né? Sim, sim. E eu entrevistei o Nelson Aires. O que ele falou de você, é pena que Hum. eu não tenho essa gravação, mas na hora lá eu anotei, tá no site lá, né, dos arquivos, Aham, falando de aham. você, um elogio tremendo, assim, né? Falando do teu talento. E era legal também, naquele festival tinha o Hamilton de Holanda também, né? Hamilton de Tinha, Holanda não, aquele participou, ano tinha músicos né? incríveis naquele ano. Foi o primeiro Prêmio Visa, né? Foi, Então, assim, a quantidade de gente, eu conheci o Fabinho Torres, Fabinho Torres, que isso. também tava, o Célio Barros mesmo, com quem a gente, né, que eu ganhei junto com ele o prêmio, na Ganhou. verdade. Deram um empate lá, um empate técnico. Não, a gente tocou junto, né, É na final. verdade, verdade, verdade. E o Célio nunca foi muito a praia dele, a música brasileira e tal, mudou pra Noruega, toda essa coisa. Mas o nível é incrível, o nível desse prêmio estava incrível, estava O maravilhoso. Hamilton deu um show naquele dia também, tocou a barbaridade, né? Todos Sim, talentosos, muitos, né? E aí você conheceu ele naquela época também, ou foi conhecer com ele conheci depois? naquela época e a gente fez um duo, o nosso duo foi em 2004, Isso, que a gente pois é, gravou Continua a Amizade. Demorou um tempo, mas a gente trabalhou junto e fizemos 2 discos muito importantes, né? legal. Legal que foi uma geração muito de talentosa e tal. E o Sim, júri tinham músicos como o Nelson Ares e outros, né? O Paulinho é, Nogueira Paulinho Nogueira também era do jurado. Muitos caras, Roberto Sion, Roberto Sion e tal, os caras faziam altos elogios e elogiando, né, aquela safra daquele momento aparecendo como você entre esses destaques, né, que você acabou ganhando o prêmio com o Célio. Você acha que ainda é importante para a revelação de músicos um festival, não naqueles moldes ou de outra forma, ou isso já é, era, não dá para fazer mais, hoje em dia sei. esquece? Olha, eu acho que seria ótimo que existisse, né? Quanto mais espaço para a cultura e fomentar talento, melhor. Só que você vê, é um concurso que existiu numa era pré-internet, né? Exato. Então ele tem um formato. Lembro que quando eu tocava nas eliminatórias lá, tinha matéria de capa no Caderno 2 do Estadão. É um negócio muito legal, para de visibilidade, sabe? O Mauro Dias, saudoso Mauro Dias, escrevia altos textos coisa que não existe muito mais hoje, né? Na crítica musical a gente não vê, né, esse espaço. Agora, eu acho que poderia existir, sim, com o viés digital e seria muito interessante que houvesse uma edição nova que pudesse incorporar essa vida digital, né, das pessoas.
Agora, sem dúvida, os festivais no Brasil, se a gente pensa nos festivais da Record, né, algo que é definitivo na música brasileira, algo que tem uma Claro. importância. O Prêmio Visa mesmo, no ano seguinte ao meu, a Mônica Salmazo ganhou, Mônica né? Salmazo ganhou, de fato. Então, assim, o Yamandu, teve vários talentos foram apresentados a um público. Não é E que eles foram revelados, né? Para ser preciso, já Não, existiam, mas eles ganharam uma visibilidade, talvez a palavra correta. exatamente, era o meu É? caso também. Eu estava tocando aquela música para mim, no meu quarto. Hum. Eu nunca achei que ia ter quem quisesse ouvir, na verdade. Para mim, a revelação do prêmio foi descobrir que aquela loucurinha que eu fazia para mim tinha quem quisesse ouvir, entendeu? Que legal. Vamos ouvir agora o Noel Rosa, que você fez uma suíte, né? Em Sim, homenagem ao Noel Rosa. Fala um pouquinho desse é trabalho que homenagem a ao gente vai Noel ouvir Rosa agora. e ao Chama Vadir e ao Vadico Oswaldo Gogliano, que era paulistano. Paulistano, que é o Isso. compositor das melodias, né, desses clássicos aí. Isso. Eu gravei um disco em 2019 e lancei em janeiro de 2020 chamado Noel Estrela da Manhã, que também está no streaming, né, para quem quiser ouvir, que é todo dedicado à música do Noel Rosa e seus parceiros, né? E essa suíte que nós vamos tocar são as parcerias clássicas e famosíssimas com o Oswaldo Gogliano, que era um italianíssimo aqui, paulistano, né? Paulistaníssimo, parceiro do Noel. Então, um projeto todo dedicado a essa produção desse incrível gênio moderno brasileiro que é Noel Rosa e também do Vadico, que é esse melodista incrível. Né? Exato. E você deu o título de suíte, como que é? Suíte? Suíte Vadico. Suíte Vadico. Roda a suíte Vadico.
De volta com o André Memari, diretamente da Cantareira dos Estúdios Monteverdi. E a gente está chegando aqui ao noturno, né? Mas ainda tenho mais uma que eu queria tocar do popular, para depois você falar um pouquinho do noturno, a gente deixar o bloco final só para o noturno, né? Que a gente falou de festivais, né? E você tocou, fez uma homenagem aos festivais, aquele da Excelsior, onde foi revelada Elis Regina, a música do Edu e Vinícius, Arrastão, que você fez uma apresentação, daqui a pouco a gente vai ouvir, né? E eu queria que você falasse, quando você faz a pesquisa musical, o que te interessa hoje na obra da música brasileira? Sei que você pesquisa também a música erudita e tal, mas na música, não na sua composição, mas na pesquisa, como você faz essas homenagens a Noel, a Tom Jobim, a Edu Lobo e tudo mais? De onde você parte a pesquisa? Qual é o seu critério? Essas referências fazem parte da minha vida desde sempre, né, Colibri? Eu ouvia em casa Elis Regina todo dia, esse repertório, Milton Nascimento, repertório que existia na minha casa diariamente desde sempre. Então, eu não preciso fazer exatamente uma pesquisa para lembrar da potência de Tom Jobim ou de Caymmi ou do Milton e tal. São pessoas que a gente tem que reverenciar porque são formadoras, né? São pessoas arquitetas de Brasil, como o Ernesto Nazaré, por exemplo, que eu escuto desde o berço, né? Eu gravei um disco inteiro em homenagem ao Nazaré, e porque existe desde sempre na minha vida a música de Nazaré, né? Então, agora a minha música, né? A gente fala erudito e popular, mas eu integro muito correntes musicais. E para mim isso é algo natural que eu também não tenho que forçar a barra para acontecer, porque a história da minha vida foi assimilar música de uma maneira de convivência de correntes musicais, né? Então isso para mim não é algo que é um processo muito racional ou muito pensado, porque ele é o processo da minha formação como ser humano e como artista. Então é assim que eu vejo. Mas homenagear, fiz ano passado um especial em homenagem ao Edu Lobo, tem o Noel, tem o Milton, agora o Caymmi fizemos com a Mônica para homenagear o Dorival Caymmi. São figuras. Você fez o Clube da Esquina também, se não me engano, né? 2018, um disco em homenagem ao Clube da Esquina, que são nossas referências. Eu acho que assim, quando a gente está nesse momento em saber o que é o Brasil que a gente gosta, a gente se lembra do Noel Rosa e fala, esse é o Brasil que a gente gosta, da inventividade, da criatividade, do brilhantismo, né? Do humanismo, que é tudo que é a antítese do que a gente não gosta do Brasil e que a gente quer realmente que vá embora, pelo amor de Deus. Exatamente. É a identidade do Brasil, né? Que é importante. Exatamente. É a alma. Né? É a alma, é importante. E eu falo muito sobre na área da educação também, né, André? Porque eu vejo que é importante também se estudar a música brasileira nas escolas, né? Não é só aprender a tocar um instrumentinho, um triangulinho, ou fazer como antigamente se fazia, né? Estudar um pouquinho mesmo a história da música para valorizar os nossos artistas, né? Para poder até formar ouvintes, porque a gente forma eu acho que o estudante tem que formar ouvintes, cara, para entender melhor, saborear, né? Desfrutar dos talentos, não é, da música brasileira. Às vezes que esse estudo da música não é regular no currículo das escolas, né? Bom, as escolas já estão sofrendo também, assim como a música. São muitos problemas. São muitos problemas, mas o ensino, né, regular da música devia ser, né? Para o cara passar por todos os grandes compositores, aprender, né? E eu sempre louvo aqui quando tem alguma iniciativa de caráter didático para as crianças, contando a história da música brasileira em quadrinhos, com músicas e tal. Eu sempre aqui destaco aqui na rádio e valorizo esse trabalho, que é importantíssimo, né? Para as crianças poderem entender, conhecer a obra dos grandes artistas brasileiros, né? Acho que é fundamental. Você dá aula de música falando disso? Eu atuei já em vários eventos como oficinas, dando palestra, masterclasses, e dei algumas aulas também durante a pandemia através do Zoom, inclusive para orquestras, enfim. Mas eu não sou assim uma pessoa profundamente ligada com a parte didática da música. Não é muito a minha área, tá?
mas eu acredito que o ensino de música nas escolas seria maravilhoso e não só para formar músicos, muito pelo contrário, para formar ouvintes, né? Exato. Eu acho Que também. possam reconhecer também o valor da nossa produção, que é reconhecida mundialmente, né? Da nossa canção, do choro, por exemplo, que tem, né, reverenciado no mundo inteiro. E isso, é claro, a gente sempre cai na palavra educação como a raiz de um futuro mais luminoso para todo mundo, né? Eu acho que é em vários aspectos, na As formação universidades, cultural. elas fazem esse trabalho, direito de música, porque a Unicamp eu sei que faz, eu queria que você falasse também no ensino acadêmico. Está sendo valorizada a música brasileira, está sendo estudada. A Unirio, no Rio, também me parece que tem um trabalho bacana de música popular e tal. E vejo dificuldades aí, ainda alguns professores amigos, né, que contam alguma resistência na própria USP, em aulas de música popular e tal, ou o ensino da música popular nas academias, nas universidades. Como é que você vê isso aí? Você acompanha? Tem Eu acho que informações sobre? essa nomenclatura binária de mundo, né, erudito, popular, essa coisa tá caindo numa coisa caduca, né? Ainda Porque, bem. na verdade, na hora que as pessoas usam os termos porque é cômodo, mas na hora que você pergunta para elas o que é, elas não sabem explicar, né? Por que que uma coisa, ninguém sabe muito bem. Então, eu não conheço profundamente o ambiente acadêmico porque também não é a minha praia. Eu sou um cara que fiz bacharelado em piano e parei. Eu não segui a vida acadêmica Uhum. porque eu tive estímulo fora dela, né? No Sim, mercado de trabalho, como compositor, encomendas e também as turnês no mundo inteiro. Eu claro. não me vinculei à academia como outras pessoas fizeram. Então eu não confio, não conheço profundamente. Agora, ao meu entender, o ambiente acadêmico tem que ser um ambiente de iluminismo e de compartilhamento de informações sem preconceitos. Então, quando você fala que há preconceito, e preconceitos bastante rudimentares em algum lugar assim, eu acho que é um problema, porque a academia É, não pode ser um lugar doutrinador. A academia tem que ser um lugar de abrir cabeças e deixar as pessoas mais atentas e com conhecimento mais profundo e amplo. Então, não vejo como a academia pode querer cercear verdadeiras fatias de conhecimento, por assim dizer, por um ou outro motivo que eu desconheço. Então, eu não, enfim, não conheço profundamente a realidade das universidades brasileiras e eu acho que não sou a pessoa para falar disso, mas, o meu entender, a academia tem que ser um lugar de compartilhamento de informação sem perfeito. preconceito. É o que deve ser, né? E muitos É o que músicos deve que. ser. Alguns músicos, por exemplo, eu estou falando da viola, que você conhece o Neymar Dias e tal, o Ivan Sim. Vilela, professor da USP, ele fica numa batalha lá para que a viola seja É, como uma matéria acadêmica e seja estudado de forma, né, sim, dentro da universidade, ganhe espaço, uma briga para o espaço dentro da universidade. Então, eu acho sim. isso importantíssimo. Só estou dando um exemplo, como outros grandes músicos também estão abrindo espaços nas universidades para quebrar aquela coisa tradicional, formal do ensino da música, né? Enfim, é Eu isso acho aí. que isso é uma longa batalha. Isso, sem dúvida. E existem pessoas que estão na linha de frente para que a gente tenha um lugar de compartilhamento de música brasileira em que a qualidade seja o que norteia tudo e não um ou outro fator, né, social, por exemplo. Eu acho que é fundamental que a qualidade seja o que interessa. E aí, ponto, entendeu? O nome Isso que aí. você vai dar para as coisas é secundário. Eu acho que é por aí, sabe? O problema é que a gente enfrenta resistência na hora dos nomes, né? Então, O é um erudito, o popular, fica assim. o alto e baixo. Eu estou inclusive Nossa, compondo uma ópera sobre isso nesse momento, que pô, que legal saber. a partir de um texto de Machado de Assis, que foi um grande observador desse assunto ainda no século XIX. Você imagina que agora no XXI a gente está falando da mesma coisa. Que legal. Bacana, você deu um spoiler aí, eu já não sabia dessa novidade, hein? Sim,
É um Tá belo vendo? spoiler. A gente fica te provocando, você acaba contando tudo. Vamos ouvir o Arrastão, que é outro. Se você Vamos. estivesse na universidade estudar música brasileira, tem que estudar Edu Lobo, Vinícius de Moraes, né? Claro, claro. E Edu Lobo é fundamental. Vamos ouvir então Arrastão Fundamental. com André Memari. Roda! Vamos voltar lá no tempo, então, na era dos grandes festivais, e lembrar deste encontro entre Elis e Edu, e nesta imensa canção de imensa alegria e de imensa energia chamada Arrastão. Arrastão, essa música que todos nós amamos e conhecemos, de grande energia, então na voz da Elise, então, isso aí é uma coisa inacreditável, de uma explosão de energia. Vamos seguindo? Vamos lá. Estamos de volta com o André Memari. Agora, finalmente, chegamos no Noturno. E a gente deu uma volta, porque o homem tem tanto disco, 45 discos, né? E eu tenho que falar do mais recente, que é o Noturno. E aí o Noturno tem obras do próprio André Memari, do Cláudio Monteverdi, que leva o nome do estúdio do André Memari, tem Johann Sebastian Bach e Hermeto Pascoal, né? E outros tantos aqui. Como é que foi a produção, a ideia a gente falou do erudito popular antes, né? No bloco anterior,
E eu queria já que você contasse como é que foi a concepção desse trabalho. São 16 faixas que você colocou nesse projeto. Diga lá como é que foi a concepção disso. Esse é o 45, o número 45? É o de número Muito, 45. muito É. bem, ótimo. Noturno é um disco bastante intimista, introspectivo, né? Você deve ter ouvido. É um Claro, disco uma que relata delícia. muito esse momento noturno, esse momento que foi um disco muito gravado nessas noites de pandemia, em que eu refletia sobre este momento. E esse repertório foi se apresentando para mim como, né, que vem desde o barroco francês, italiano até Hermeto Pascoal, passando por improvisos. Então é um disco que está longe de ser um disco especialista em uma corrente ou outra de música, mas é um disco que quer unir toda essa música tão ampla nesse discurso intimista, introspectivo, reflexivo, que é o momento em que eu vivo e que é o que eu sinto neste momento. É um disco que relata muito o meu estado de espírito recentemente. E então um disco que tem essa. É um retrato Desse momento mesmo, né? desse momento e do meu espírito, do meu sentimento de mundo nesse momento. Foi inclusive lançado no dia 7 de setembro e é um disco que eu tenho muito carinho por ele representar uma música que é para mim o que o Gilberto chama de música de sobrevivência. É aquela música que sem a qual eu não vivo. Entendeu? E essa E ela é é a muito cara, ampla. certo. E você lançou de 7 de setembro de propósito mesmo, Sim. para manter a colocação. Porque a gente começou falando da pandemia, né? A gente vai terminar ouvindo aqui o Johann Sebastian Bach e depois o tema que não entrou no filme, né? Que é a primeira faixa do Noturno. E eu sempre termino também para uma reflexão do que a gente, como o artista que você é, né, que trabalha com todas essas vertentes e muito atento ao que está acontecendo no Brasil, como é que você vê as perspectivas para o país e para a cultura e para a música nesse momento? É uma pergunta mais ampla, né? E eu fiquei até preocupado que você tem projetos aí, né, de repente tem ir embora e que vai ser muito triste se você tiver que fazer isso, na minha opinião, né? Mas já estou reclamando aqui com você com antecedência. Mas eu queria que você... Embora não é. Não é o caso, né? Por enquanto. Eu acho que não é uma questão de. Primeiro, porque quando a gente vai embora, o Brasil não vai embora da gente nunca, né? Claro, sem dúvida. Então, eu Eu queria que você sou um fizesse uma artista. reflexão final, que a gente vai ouvir o Johann Sebastian Bach, que você escolheu, e o tema que não entrou no filme, essa no finalzinho aqui do programa. Diga lá. Eu espero e sonho que a gente viva um momento mais luminoso no Brasil, que a gente não. Que a gente possa de novo se orgulhar de poder usar, né, o- falar bem alto e se orgulhar dos nossos patrimônios reais, da nossa cultura, da nossa natureza, e realmente nos livrar de pessoas nefastas que estão destruindo os nossos valores e os nossos grandes tesouros. Então eu espero e sonho que a gente tenha um futuro mais luminoso e compartilhei com você a minha vontade de vivenciar outros ambientes, mas eu sou um artista brasileiro, isso é irremediável. Isso aí não tem como curar isso. Isso aí é a minha essência. E eu vou sempre lutar pelo meu país. E vou sempre lutar pela cultura brasileira. Isso aí não tem como. Não sai nunca de mim e eu também não quero sair disso. Agora é entristecedor o momento que a gente vive. Já faz um tempo, né, que a gente tem visto se descortinar uma realidade de tacanhice, né, de falta de obscurantismo, de coisas que certamente não me orgulho como brasileiro. Né, como todos sabem, eu nunca foi segredo para ninguém, eu sempre falei isso abertamente. E só posso esperar que a gente consiga reconquistar essa autoestima como brasileiro que anda tão machucada, né? E para mim, quando eu toco bar ou toco música erudita, clássica, europeia, eu também estou sendo profundamente brasileiro nas minhas escolhas, né? Mesmo que isso pareça que não seja, mas é profundamente
ligada à minha brasilidade, o meu interesse por música do mundo inteiro, inclusive. André, quero desejar a você saúde, um abraço virtual aqui, ó. Faz um abraço virtual aqui, ó. Pim, pim, pim. Aê, André Memari, um prazer. E a gente vai terminar com o Johann Sebastian. Qual que você escolheu? A Sarabanda. Sarabanda, que é a faixa número 4 do Isso. disco, e depois a gente ouvir no final o tema que não entrou no filme. Não entrou no filme, não entrou na novela? Como é que é a mesma história dessa música? Isso aí é um tema, um dos tantos temas que eu compus para uma série que chamava Subúrbia, da TV Globo, e por algum motivo não entrou no filme, que era o tema de amor do casal. Aí ficou no caderno de rascunho de 2012, e eu agora em 2021 estava passeando pelo caderno, encontrei esse tema, e gostei dele, relembrei, fiz a segunda parte e gravei. Então é uma parceria de 2012 com 2021. Como diz um amigo meu, azar da novela, que não teve essa música, né? Teve um final mais nobre, eu acho. Abração, saúde para você, André, e para você continuar fazendo esses trabalhos, 45 discos, uma carreira incrível e seguindo em frente aí. Vamos aguardar e desejando saúde e que você siga nesse trabalho maravilhoso que você faz, André. Sou seu fã. Até a próxima. Tchau. Obrigado pelo espaço, Colibri. Um abraço a você. Tchau.